Vamos falar um pouquinho agora sobre o tempo. Poderia chamar essa palestrinha de o tempo é tudo, né? Nossa vida é o nosso tempo. Se a gente ama a nossa vida, a gente tem que aproveitar o nosso tempo. E o que é aproveitar o tempo? Tem muita gente que fala assim, olha, eu vou fazer isso quando eu tiver tempo. Como se a gente pudesse estocar o tempo. Eu vou ler esse livro quando eu tiver tempo. Não vai ter tempo nunca. Você vai ter tempo quando você decidir que você quer ler aquele livro. Então, a primeira ideia do tempo, eu gostaria que vocês pensassem na linha do tempo da vida de vocês. O que vocês faziam há 5, 10 anos atrás e onde vocês chegaram hoje. E vocês vão perceber que vocês chegaram hoje, não significa que vocês vão alcançar o que vocês querem no futuro. Foi através de decisões que vocês tomaram no tempo. E essas decisões a gente poderia dividir em duas partes assim, interessantes. Coisas importantes e não importantes. Coisas urgentes e não urgentes. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas para a gente entender o que é aproveitar a vida, o que é viver intensamente o tempo presente. Coisas importantes e urgentes. Por exemplo, meu filho quebrou o braço, eu preciso socorrer, é uma coisa importante e urgente, eu tenho que ir lá correndo. Eu tenho prova amanhã, não estudei nada, eu tenho que estudar hoje, senão eu vou ir mal na prova. Uma coisa importante e urgente. Se a gente for reparar, tudo que é importante e urgente, normalmente, é uma crise. É uma coisa que a gente não preveniu, a gente não preparou e depois virou urgente. Ela era só importante. Até que ficou urgente, ou eu faço agora, ou estou perdido. Essa questão de preparar as coisas, de pensar antes, é fundamental na vida, em todos os aspectos da vida. Nós vamos falar sobre isso. Mas analisar, tirando esses momentos, essas coisas, acidentes que acontecem na vida de todo mundo, quase todas as urgências que a gente recebe de carta, urgente, normalmente não é urgente. Normalmente foi uma coisa que foi deixada para a última hora e aí virou urgente. Então, não administrar crises seria uma boa ideia. Uma outra coisa são coisas não importantes e urgentes. Por exemplo, responder os e-mails. A gente não sabe se é importante ou não, a gente abre o e-mail para ver, precisa responder, não vai deixar o e-mail lá sem responder durante um tempão, a pessoa está esperando uma resposta. Atender o telefone, você está conversando uma conversa séria com seu filho, toca o telefone, toca o celular, ele interrompe. E você fica aflito para atender, você não é capaz de falar, não, eu vou desligar antes de atender. Não, você quer ver quem está ligando, será que é importante? Então todas essas coisas que entram de fora, normalmente são pedidos de outras pessoas, são telefonemas, são coisas que vêm de fora e que a gente não sabe dizer não, né? É sim para todo mundo, depois a gente não dá conta de nada. São coisas muitas vezes sem importância e urgentes. Agora tem coisas que não são nem importantes nem urgentes, que são coisas que desperdiçam o nosso tempo. Assistir televisão demasiado, navegar na internet demasiado, falar ao telefone de uma maneira demasiada, e passear no shopping para ficar olhando vitrine. São coisas que não são urgentes, se a gente não fizer não vai acontecer nada, não são importantes, muitas vezes não acrescentam nada à nossa vida. E todos nós temos momentos que a gente gasta tempo em coisas não importantes e não urgentes. Deveria ser pouquíssimo tempo, mas para muitas pessoas é muito tempo. Muito tempo na internet, muito tempo no telefone, muito tempo na televisão, nos MSNs da vida, né? Tudo isso rouba nosso tempo. E onde é que a gente poderia gastar o nosso tempo de uma maneira inteligente, saudável, né? Nas coisas que são importantes e não urgentes. Eu vou falar algumas delas. Se eu perguntar para você, depois você pensa, o que você deveria fazer e não está fazendo, que daria uma mudança substancial na sua vida, você responderia alguma dessas coisas que eu vou falar a seguir. E por que você não faz? Porque elas não são urgentes. E elas são importantes? São, porque elas dariam uma mudança substancial na sua vida.
Quais são essas coisas? A primeira delas, preparar. Preparar o dia, preparar o futuro, preparar os relacionamentos, preparar uma conversa no telefone, preparar o que você quer da vida, pensar na vida como um todo e começar a esquematizar a sua vida para alcançar os seus objetivos. A segunda ideia é organizar. A organização poupa muito tempo e qualquer grande empresa sempre tem uma boa organização por trás dela. Então organizar as coisas materiais, organizar os horários, organizar as prioridades, o que é mais importante, o que é menos importante, é fundamental a gente gastar um tempo com isso. É pouco tempo que vai render muito mais depois. A segunda ideia, outra coisa relacionada a organizar é o planejamento. Planejar é você colocar as ideias numa sequência de execução. O que vem antes, o que vem depois. Qual que é o melhor horário para fazer tal coisa? Tudo isso você pode depois jogar numa agenda, né? Organizar o horário e colocar planejado na agenda essa sequência de atividades. Isso traz muita paz. Só o fato de você saber o que tem para fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, como vai fazer, com quem vai fazer, facilita muito a nossa vida. Depois, cuidar da nossa parte física, mental, social, espiritual, como eu falei. Não é urgente, eu não estou morrendo, eu não tive infarto, mas eu tenho que cuidar da minha saúde. Isso vai me trazer mais qualidade de vida, eu vou me sentir melhor, vou fazer as coisas melhor. Minha parte mental, tem um tempo para leitura, independente da escola, independente do meu trabalho, uma leitura que me agrade, uma leitura de lazer, né? A parte dos relacionamentos, encontrar os amigos, cuidar da família, estar tempo com os filhos, fundamental. A parte espiritual, pensar na nossa vida diante de Deus, né? Ele nos dá tudo e a gente às vezes fica entretido com esse tudo e esquece dele. É como um noivo que dá um anel de brilhante para a noiva fica tão empolgada com o anel que esquece do noivo. Esquecer de Deus e esquecer do fim da nossa vida. O fim da nossa vida é encontrar Deus. Estamos aqui de passagem. O Papa, quando esteve no Brasil, falou uma frase assim meio chocante. Ele falou, olha, a vida real é a vida espiritual. A vida material é só uma parte da nossa vida, uma parte pequena. 50, 100 anos. A vida espiritual é a vida eterna. A gente começa a cuidar aqui. Então, um tempo de meditação, um tempo para ponderar as coisas, um tempo para ponderar onde nós estamos gastando nossa energia, nosso dinheiro, nosso tempo, né? Fundamental. Depois, aproveitar oportunidades. Saber conhecer as oportunidades. Às vezes a gente está numa correria tão grande que passa as coisas importantes que a gente poderia fazer, um curso interessante, uma viagem, um passeio. A gente nem sabe que tem aquilo, porque a gente está tão atrelado em fazer tanta coisa que a gente perde as oportunidades. Então, aproveitar as oportunidades. E por último, um equilíbrio entre a nossa capacidade de produção e a nossa produção. Ou seja, a gente cuidar do nosso corpo como um todo, dos nossos relacionamentos como um todo, para que a gente seja capaz de produzir. Tanto, não produzir em termos financeiros, produzir em termos de servir os outros. Essas 7 coisas são coisas importantes que não tem a pressão da urgência. E muita gente faz só através da urgência. Até o próprio estudo, a preparação mental, é fundamental. Só que enquanto a gente não está pressionado pelo horário da prova, a gente não estuda. Depois a gente fala que não deu tempo de estudar para a prova, não deu tempo de fazer o trabalho. Eu estou falando do estudo, mas também serve para o trabalho profissional. Pensem muito nesse fato. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Pelo menos 60%, 70% do tempo deveriam ser coisas importantes e não urgentes. Uns 20% mais ou menos de coisas urgentes e importantes. Coisas sem importância e sem urgência, no máximo 5%. 5% é meia hora, um dia de 24 horas, de 20 horas. Então não perca tempo com televisão, com internet. Pense nas coisas importantes da sua vida.
você pode ver que todas as pessoas eficazes, tanto em termos de família, de negócios, de relacionamentos, são pessoas que vivem coisas importantes e não urgentes. Aproveite o tempo, que isso é aproveitar a vida, é viver bem.